Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí, onde você está, porque a sua palavra diz que onde estiverem dois ou mais reunidos no nome dele, ali ele vai estar. Então eu creio que da mesma forma que ele está aqui conosco, ele está aí na sua casa, no seu local de trabalho, talvez aí dentro do seu carro. Eu não quero te dar as boas-vindas, quero dizer que você é uma pessoa muito especial para o Senhor, assim como nós também, porque ele tem um amor muito grande pela vida de cada pessoa, muito grande, muito grande. Então eu quero dizer que você é muito especial, seja muito bem-vindo mesmo. Eu quero começar esse tempo conosco, pedindo que nós possamos orar ao Senhor e pedir a Ele que abençoe esse nosso tempo, que Ele derrame sobre nós da graça maravilhosa dEle sobre a vida de cada um de nós. Senhor, nós te adoramos nesta tarde, comecinho de noite, onde nos reunimos mais uma vez aqui para te adorar, para te exaltar, para declarar o teu senhorio, o senhorio que um dia Jesus conquistou lá naquela cruz, ao dar a sua vida por mim e por cada um daqueles seres humanos que um dia vieram a este mundo. Então, Senhor, nesta noite nós começamos esse tempo te exaltando e te glorificando. Seja bem-vindo, Senhor. Em nome de Jesus te recebemos, Senhor. Amém. Quero te convidar a exaltar o Senhor agora, juntos em família. Ele está no Salvador, seu corpo ali na cruz, seu sono respirar, o peso do pecado ele levou, os pai abandonou, se respirar, em trevas se encontrou os rios. A guerra começou, a morte lhe enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá o seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou. Terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá o seu grande amor. A morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre
estamos declarando a maior verdade de todos os tempos. A verdade que muitos tentaram esconder. A verdade que muitos tentaram deturpar. Mas a verdade que liberta, que cura, que transforma. Que Ele veio, nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou por mim e por você. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre Ele vive. Aqui e aí, onde você está. Então creia nessa grande verdade. Cristo Jesus veio, morreu, mas reviveu. E hoje Ele vive aí, no seu coração, como no meu também. Então dê agora umas boas-vindas para a presença do Espírito Santo aí na sua casa. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é, mais forte que o tudo é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. Sim, Ele veio. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Bendito esse nome. Bendito esse nome. Bendito este nome. Nome poderoso. A morte venceste, o véu tu rompeste, a
tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é, mais forte que tudo é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Esse nome é, nome de Jesus. Vamos aplaudir esse nome poderoso. Bendito seja esse nome. Bendito seja este nome. Aleluia. Aleluia. Como é bom cantar este nome. Como é bom falar deste nome. Que alegria tão grande poder nos reunir neste nome. Um nome que está acima de todo nome. Um nome que é poderoso, poderoso para fazer todas as coisas. E o nome que declara que todo joelho há de se dobrar e que toda língua há de confessar este nome, o nome de Jesus. Então eu quero te encorajar a sempre, sempre que você estiver em qualquer situação que demande um esforço além do seu, lembre-se desse nome, o nome de Jesus. Declare este nome, porque eu, pelas minhas forças, eu não sou nada. Mas por trás deste nome, declarando e crendo neste nome, diz a palavra que eu sou mais que vencedor. E você também é mais que vencedor. Então eu quero te motivar que você nunca deixe de declarar este nome poderoso sobre a tua vida todos os dias. Amém? Que bom que você está aí. Muitos amigos estão entrando ainda, estão se conectando aí na nossa live. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria recebê-los mais uma vez aqui na minha sala, na minha casa. Como também é uma alegria muito grande poder entrar aí na sua casa, no seu lar, talvez no seu carro ou no seu local de trabalho. Mas o mais importante é que é uma alegria estarmos juntos, mesmo com essa momentânea impossibilidade de física, de logística, de nós estarmos juntos. Deus proveu este canal, esta forma de nós estarmos juntos. Eu hoje, inclusive, estou muito feliz porque nós estamos inaugurando o nosso canal do YouTube. Até então estávamos fazendo via Facebook e nos disseram que seria melhor que nós fizéssemos pelo YouTube, que teria um alcance maior, inclusive a própria transmissão. Então se você está me ouvindo bem, está enxergando bem, mas se puder, mande uma mensagem aí para que a gente possa acompanhar isto e não deixe de clicar aí o likezinho, né? E na própria página depois tem um sininho. Ative esse sininho, porque todas as vezes que forem começar os nossos cultos, as nossas lives, você vai ser avisado. Nós estamos aprendendo a mexer nessas ferramentas, né? Estamos entrando na era digital. Eu penso que para talvez não sairmos mais, porque mesmo que depois voltarmos para os nossos cultos no prédio, eu creio que este canal ele vai permanecer, porque nós temos percebido que é uma forma de podermos atingir muitas pessoas que às vezes têm dificuldade de se locomover, de chegar até a igreja.
pessoas até de fora, tem pessoas aqui fora do estado de São Paulo, nós temos pessoas fora do Brasil, amigos especiais fora do Brasil que estão nos acompanhando. Então, a você também, seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-los aqui nesse canal, essa noite juntos. Como eu disse, hoje é um dia muito especial mesmo. Vocês estão vendo aqui a minha esposa, a Neuza, aliás, vou me apresentar, talvez você não me conheça, meu nome é Sérgio. Eu tenho a minha esposa Neuza ao meu lado, que me ajuda a cuidar de uma igreja linda na cidade de Diadema. Tem pessoas muito lindas, muito amorosas, maravilhosas. E nós tivemos aí a alegria de recebermos a confiança do Senhor e do nosso querido pastor Carlos Alberto, de estarmos ali auxiliando ele a cuidar desse rebanho na cidade de Diadema, as ovelhas do Senhor, que elas não são nossas ovelhas, o rebanho não é nosso, ele é do Senhor. Nós apenas apacentamos, nós apenas cuidamos o melhor que nós podemos. Então, é esse o trabalho que a gente exerce, com muitas falhas, com muitas dificuldades, mas de todo o coração nós fazemos isso. Então, voltando, nós estamos aqui hoje num dia muito especial, como vocês estão vendo. A Neuza preparou aqui a nossa ceia, é uma das ordenanças do Senhor, aliás, é um dos 3 sacramentos, né, deixados pelo Senhor na sua palavra. Um deles é a Santa Ceia, o outro é o batismo e o outro é o casamento. São 3 sacramentos que o Senhor deixou para nós. E a Santa Ceia, nós sempre participamos dela no primeiro domingo do mês. No primeiro domingo de cada mês, nós participamos à mesa do Senhor, nós comemos o pão, tomamos o suco juntos, fazendo aquilo que Jesus mesmo disse. E hoje nós vamos seguir a orientação dele, que ele disse que nós fizéssemos isso em memória dele até que ele voltasse. Então, enquanto Jesus não volta, nós sempre faremos a ceia. E hoje é um dia muito especial. Tanto é que agora, nesse mês de abril, era para nós termos feito a ceia semana passada, domingo passado. Mas eu falei com os irmãos e nós transferimos para o dia de hoje, porque hoje é domingo de Páscoa. Eu aprendi, sabe, que este talvez seja o dia mais importante do ano para os cristãos. O dia de Natal é muito importante porque nós comemoramos o nascimento de Cristo. Mas a Páscoa tem um significado espiritual muito grande, imenso, porque a Páscoa fala sobre a morte e ressurreição deste Senhor Jesus que nós conhecemos e cremos. Então hoje para nós é um dia de muita festa, muita alegria, porque no dia de hoje nós recebemos a maior bênção que o ser humano pode receber, e é sobre ela que eu vou falar alguns poucos minutinhos com você. Mas antes de qualquer coisa, eu já dei as boas-vindas aos nossos amigos. Quero pedir a você que está chegando aqui pela primeira vez, se você tiver algum pedido de oração, por favor, escreva aí, que os irmãos eles vão anotar, para que no final dessa transmissão nós possamos orar e provocar um milagre imenso aí na sua vida, ou na vida de um familiar. Se você tiver com alguém doente, coloque o nome dessa pessoa no pedido de oração, porque nós vamos orar no final, e eu creio que Deus vai curar, Deus vai fazer grandes coisas através da oração, porque na palavra de Deus está escrito que o Senhor está com os ouvidos atentos à oração que é feita neste lugar. Então, quando nós oramos no nome de Jesus, o Senhor nos ouve, e segundo a sua vontade, Ele nos atende. Então hoje é dia de experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nossas vidas, tá bom? Quero também abrir esse pequeno momento aqui, na nossa live, para nós fazermos um desafio a você que nos acompanha, em especial aos irmãos da igreja, em especial aos membros da Comunidade da Graça de Diadema, porque nós nos unimos como família que somos para podermos manter a nossa igreja, o nosso prédio, os nossos custos, porque temos também custos, temos despesas que, embora o prédio fechado, continuam correndo. Então eu quero separar esse tempo para que você, que de repente está separando o seu dízimo ou mesmo a sua oferta no dia de hoje, você possa consagrar ele ao Senhor, né?
nós temos aí no nosso site, depois, se você quiser entrar lá, www.cgdiadema.com.br, nós temos lá um link que vai direto para uma página onde você pode fazer a sua oferta através do seu cartão, ou mesmo se você quiser gerar um boleto, né, usar o boleto, o código de barras, assim, fazer pagamento lotérico, alguma coisa assim, fica à vontade. Ou mesmo pela nossa conta, nós temos uma conta no Banco Bradesco e o Júnior vai colocar daqui a pouco aí para vocês os dados do nosso banco. Se você quiser fazer via aplicativo hoje mesmo, ou de repente amanhã, fique à vontade. O importante é como está escrito na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Então este momento é um momento de nós ofertarmos com alegria, sem constrangimento, sem peso, sem nenhum tipo de obrigatoriedade. É com alegria que nós fazemos isso. Como eu disse, fazemos como família que somos. Então, se hoje é o dia de você consagrar o seu dízimo, hoje é dia 12, se você tem ele para consagrar, você tem a sua oferta, eu vou pedir a você que agora aí feche os olhos onde você está, e você que vai fazê-lo também, nós vamos consagrar, e você não precisa fazer agora, mas uma vez consagrado, depois você vai e faça, porque já está entregue ao Senhor, tá bom? Então feche teus olhos e vamos orar. Senhor, nós cremos que toda provisão vem do Senhor, como está nesse próprio texto de Coríntios, está dizendo que é o Senhor quem dá a semente ao que semeia e pão ao que come. Então, Senhor, eu peço que o Senhor envie sobre este que me ouve agora toda a semente que ele precisa para que ele possa semear na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, como também no reino de Deus. Está escrito que é o Senhor que dá a semente, então envia, Senhor. Envia a semente para esse meu amigo, essa minha amiga, esse meu irmão ou essa minha irmã que nesta tarde está aqui acompanhando essa live comigo. Consagramos ao Senhor esta importância que o Senhor já trouxe ao coração de cada um e que nós possamos, sim, contribuir segundo aquilo que o Senhor pôs no nosso coração, para que haja mantimento na sua casa e todas as despesas possam continuar sendo cobertas, para que o teu nome continue sendo glorificado e engrandecido naquela cidade. E desde já te agradecemos, Senhor. Mas eu também oro, Senhor, por aqueles que estão passando por alguma dificuldade nesta área financeira, Senhor. Meu Deus e Pai, nós não estamos presos a circunstâncias, a governos, a normas, não estamos presos a mercados, nós estamos presos somente à nossa fé, a fé num Deus provedor, porque Tu és Jeová Jireh, o Deus provedor, e o Senhor provém até onde não tem. Senhor, meu Deus, eu te peço agora, se esta pessoa que está me ouvindo está atravessando uma dificuldade financeira, Senhor, ou até mesmo uma necessidade, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, envia a resposta, envia, Senhor, a provisão sobrenatural para esta casa, para esta família, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tua palavra diz que Tu és um Deus surpreendente. Surpreende, Senhor, essa pessoa, em nome de Jesus, para a Tua glória e para o Teu louvor é que nós oramos. Amém. Amém, queridos, amém. Então, como eu estava dizendo, hoje é o domingo de Páscoa, né? E domingo de Páscoa tem toda aqui uma dinâmica própria, e eu quero te convidar a nós podermos ler um pouquinho a palavra de Deus. Em primeiro lugar, vamos entender, em primeiro lugar, o que é Páscoa. Eu quero pedir você abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, por favor, abra a sua Bíblia. Se você tiver a Bíblia de papel, aí é melhor, abra a sua Bíblia de papel, em Êxodo capítulo 12, no versículo 1, vamos primeiro entender o que é Páscoa. Êxodo 12, versículo 1.
Diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então aqui está um resumo do que significa a Páscoa. A Páscoa, ela significa, ou ela foi traduzida como uma saída, um êxodo, uma ida, uma vamos embora, e rápido. Tanto é que tem alguns detalhes importantes aqui, está falando que poderia ser um cabrito ou um cordeiro, e não era para ser cozido em água, era para ser assado. Os pães eram sem fermento. Por que isso? Porque o cozimento da carne na água demora mais. E o pão fermentado demora para fermentar a massa e assar o pão. E aqui estava dizendo que isso tinha que ser rápido. Não dava tempo. Não dava tempo de esperar nada. Era uma saída rápida do Egito. O que era o Egito para esse povo? Era escravidão. O Egito significava para eles não ter direito a nada. O Egito significava para eles que se por acaso o faraó mandasse os guardas entrarem na casa deles e pegarem qualquer coisa, eles não poderiam dizer não. O Egito significava que se o faraó mandasse uma ordem para que todo homem de uma família saísse toda manhã de manhã, trabalhasse até o pôr do sol, sem ganhar nada, e voltasse para casa sem reclamar, eles eram obrigados a fazer isso. Era isso que era o Egito para eles. E eles ficaram muitos anos nesta vida. Muitos anos sem direito algum. Muitos anos sem poder reclamar de nada. Nada, absolutamente nada. E isto ninguém aguenta muito tempo. Só que eles não tinham para quem reclamar. Eles não tinham uma corte superior. Eles não tinham um advogado, não tinha nada. O que eles tinham? O Senhor. Então eles clamavam ao Senhor. Eles oravam ao Senhor: Senhor, nos liberta, nos liberta, nos liberta. E levanta alguém, Senhor. Manda alguém para cá, porque nós precisamos de alguém para nos libertar desta escravidão. Uma escravidão que nos obriga a fazer o que a gente não quer. E aí o que acontece? Deus levanta um homem chamado Moisés, um judeu que tem toda uma história que muitos de vocês conhecem, e hoje não é o meu ponto falar sobre ela, mas Deus levanta Moisés, um homem que se colocou na brecha, no lugar, e este homem foi o homem que Deus usou para tirar todo o povo dele da escravidão e levar para uma terra, para a terra prometida, a terra de Canaã, uma terra que, segundo é relatado aqui, ela emanava leite e mel, onde quando os espias chegaram nesse lugar e foram ver como que era, eles trouxeram um cacho de uva carregado por 2 homens. Era uma terra muito boa,
era uma terra que eles iam ter direitos, eles iam poder viver como eles gostariam de viver, sem dever nada para ninguém, tendo as suas coisas, sem ter que dar e dividir com ninguém, eram deles. Era isto que Deus tinha para eles, e é isso que eles queriam. Então, ao clamarem, Deus levanta Moisés. E Moisés, aqui nos capítulos anteriores, você vai ver que Moisés vai até Faraó, aí Deus prepara toda uma situação para que Faraó endureça o coração, e aí venham todas as pragas, e aqui está na última praga, venham todas as pragas tal, sobre todos os egípcios, né? E aqui, um pouquinho mais para frente, capítulo 12, você vai ver que vai vir a última praga, e a última praga é sobre os primogênitos. A última praga ia atingir todo o primeiro filho de cada casa, de cada família egípcia. E não só homem, inclusive de animais. E aí, mais para frente aqui você vai ver que Deus, este sangue que Ele manda colocar sobre o umbral da casa, é o sangue desse cordeiro. Por quê? Porque o anjo da morte passaria naquela noite. E aquela noite onde estivesse aquele sangue no umbral, o anjo da morte não entraria naquela casa. E ali não seria morto o primogênito, o filho mais velho daquela família. Então isto significa Páscoa. Páscoa é a passagem, é a saída da escravidão para a liberdade. Mas tudo isso aqui, tudo isso que eu estou falando para vocês, não é um simples acaso. Isso está diretamente ligado com o futuro. Um futuro não muito distante, um futuro de mais ou menos 1400 anos para frente. Um futuro o qual este homem que veio da parte de Deus para libertar um povo na mesma situação do povo hebreu, preso lá no Egito, por causa de Faraó, por causa de uma força muito grande que os escravizava. Naquela época, Moisés foi usado para isso. Só que agora tem uma outra força muito grande, que também aprisiona as pessoas. E também foi enviado um homem para isso. No Novo Testamento, este homem que vem é Jesus. Jesus vem para a terra com uma única função. Muitas vezes a gente até pergunta para as pessoas: você acha que Jesus veio à terra para quê? Né? O que você acha que Jesus veio fazer na terra? Então a gente ouve as mais diversas respostas. Nós ouvimos que ele veio para pregar o amor, veio para curar, veio para abençoar, veio para libertar, e veio para tudo isso. Mas eu vou dizer para vocês, estudando as Escrituras, eu percebi que Jesus ele veio para a terra com um único propósito: buscar e salvar aquele que estava perdido, libertar aquele que estava cativo. Pois ele mesmo declarou, lá em Mateus, ele declara o que o profeta Isaías fala sobre ele. Vamos aproveitar e ler Isaías capítulo 61. Vamos aproveitar, vamos ler. Jesus fala, ele repete lá em Mateus o que está escrito em Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, o profeta já está falando, esse mesmo profeta Isaías que fala tanto sobre Jesus, tanto, no capítulo 53, nós vimos semana passada, que o profeta mesmo, Isaías, falava que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, lá na cruz, ele levou todas as nossas dores. E aqui no capítulo 61, olha só o que Isaías fala acerca de Jesus: o Espírito do Soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Jesus, ele já estava aqui
neste texto Isaías sendo declarado quem seria ele. E ele veio para cá. Semana passada nós falamos um pouco disso. No livro de Mateus capítulo 18, eu passei para vocês que ele começou a falar essas coisas para os discípulos. Ele falou, olha, vamos voltar para Jerusalém, uma semana antes da semana de hoje, dia de Páscoa. Vamos voltar para Jerusalém, porque lá eu vou sofrer agressões, eu vou ser xingado, eu vou ser cuspido e eu vou ser morto. Mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Lembram-se? Nós falamos isso semana passada. Jesus já estava predizendo antes de acontecer o que iria acontecer. Mas os discípulos não entenderam aquilo. Não entenderam. E aí que o Espírito Santo trouxe para nós aquela palavra de 1 Coríntios que fala que os nossos olhos precisavam ser abertos para as coisas que a gente não vê. E hoje nós estamos aqui, olhando e vendo a continuidade disso. Então, o que aconteceu? Jesus está cumprindo agora. Agora ele cumpre exatamente tudo pelo qual ele foi programado, entre aspas, para vir. Quer ver? Vai comigo em Lucas capítulo 22. Evangelho de Lucas. 22 não, vamos ao 24. Lucas capítulo 24. No primeiro dia da semana de manhã cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, que seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Versículo 11. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Então, gente, o que aconteceu aqui? As mulheres foram lá naquela manhã para fazer um ritual normal que faziam, de colocar especiarias ali sobre o corpo. E não acharam o Senhor. Ficaram espantadas. Puxa, tiraram o corpo daqui e naquele momento difícil, elas encontraram 2 homens que simbolizam aqui anjos, dizendo para ela por que elas procuravam alguém que estava morto, aonde se colocava, alguém que estava vivo, onde se colocavam mortos. E disse, ele ressuscitou. E aqui mais para frente, vocês vão ver que elas vão encontrar o próprio Jesus. E Jesus fala assim: avisa os meus irmãos para irem me encontrar lá na Galileia, porque eu já tinha falado para eles que depois de tudo isso era para eles me encontrarem lá. Então Jesus estava só dando um lembrete, né? E aí eu quero ir na sequência do texto aqui com vocês. Olha que interessante, puxa lá para o versículo 36, capítulo 24, versículo 36. É quando Jesus aparece para os discípulos. Ele aparece lá dos discípulos. Olha só, irmãos, é aqui que eu preciso que vocês ponham muita atenção. Versículo 36 do capítulo 24. Enquanto falavam sobre isso daqui, o que eles estão comentando? Um pouco antes disso, 2 discípulos estavam a caminho de Emaús. E eles se encontram com Jesus no caminho, que estava indo na mesma direção, mas eles não reconhecem ao Senhor. E vão conversando com Jesus. Eles contam que conversaram muito tempo com Jesus, mas não reconheceram. E aí quando eles sentaram para comer, e quando Jesus consagra o alimento, eles veem quem ele é. Só que aí some, desaparece.
Então eles correm para os discípulos para contar isso. Então eles estão contando isso para os discípulos, né? Então aqui o texto diz: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Olha só, queridos, olha só, Jesus chamando a atenção dos discípulos, como se eles não vissem gente ressuscitada todo dia. Nem eu vejo, acho que nem você. Mas ele falou tantas vezes para eles, falou: olha, vai acontecer isso, 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 e quando acontecer, vocês acham assim, assim, assim. Então aqui ele está chamando a atenção dele, falou: escuta, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Aí ele continua: vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo, eu tenho. Versículo 40, tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos, os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm algo para comer? Espírito não come. Jesus estava ali em carne e osso. Então deram-lhe um pedaço de pão e peixe assado, e ele comeu na presença deles. Versículo 44, e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés. Lei de Moisés. Êxodo, lembra que nós lemos? Páscoa, Cordeiro. Estava escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Então aqui, queridos, é aqui que é o meu ponto desta noite. Lá atrás, para que o povo pudesse sair da escravidão do Egito, eles mataram um cordeiro e o sangue em cima do umbral da casa. Não deixava que os filhos primogênitos fossem mortos fisicamente. Só que aqui Jesus, ele não veio para trazer apenas vida física. Ele veio para trazer vida eterna. Ele veio para trazer vida após a morte. Um pouco antes de tudo isso aqui, um pouco antes, o livro de João, capítulo 11, descreve, um pouquinho antes, talvez um ano antes, um amigo de Jesus passa mal de saúde. E as duas irmãs, mandam chamar Jesus, que estava em outra cidade. Mandaram um recado para ele: escuta, seu amigo Lázaro está muito doente. Vem para cá para nos ajudar. Quando Jesus recebe esta notícia, ele ainda resolve ficar mais um dia onde estava. E aí, ali conversando com os discípulos questionam: escuta, mas não tem que ir, como que vai? Ele chamou, Jesus fala: não vamos ainda, não, amanhã só. Mas por quê? Isso aqui, não, ele tá dormindo. Fala: ele dorme? Não, ele morreu mesmo. Os discípulos não entenderam nada, como sempre, né? Como eu e você às vezes não entendemos muito. Mas aí ele vai lá para Betânia, chega lá, a história narra que ele chega lá, encontra as irmãs, e Lázaro está morto já há 4 dias, tal. E um versículo, particularmente, versículo 25 do capítulo 11 de João, diz assim, ele falando com uma das irmãs, ele diz assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que Jesus está falando? Não é da morte física, da eterna. A eterna é a mais importante. A eterna ninguém pode alongar. A física, a medicação hoje em dia até dá um jeito. Mas a eterna, a espiritual, ninguém pode alongar. E Jesus veio para cuidar desta. Jesus veio para dar uma vida eterna. Aquilo que ninguém pode conseguir, por mais poder que tenha. Então aqui Jesus está falando como é que se consegue essa vida eterna.
Como que se consegue? Está escrito aqui, ó. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. É aqui que eu quero falar com você. O que foi que Jesus veio fazer nessa terra? Jesus veio nessa terra para fazer tudo aquilo que eu falei no início. Jesus veio para curar, para abençoar, para ensinar o amor, para mudar a história, porque a história ela está dividida em antes e depois de Cristo. Para tudo isso, mas esse não foi o ponto principal. O ponto principal está nesse versículo do capítulo 24 de Lucas, versículo 46. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, 47. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Então Cristo, meu amigo, minha amiga que me ouve, ele veio aqui nessa terra para pagar uma dívida que todo ser humano tem com o Pai, chamada pecado. E essa dívida só é paga com morte, pois aqui no capítulo 6 de Romanos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom da vida eterna vem de Deus em Cristo. Então o que significa isso aqui? É o que nós vamos falar sobre a ceia. O que significa a ceia? A ceia, Jesus fala aqui no capítulo 22 de Lucas, ele fala que o pão significa o corpo e o suco de uva significa o sangue dele. Então a ceia, ela simboliza a nossa inclusão na morte e ressurreição de Cristo no âmbito espiritual. É isto que significa a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela diz claramente o que todo ser humano precisa passar para que ele tenha a vida eterna, para que ele não viva apenas esse tempo físico que nós temos aqui nessa terra, 70, 80, 90, alguns até mais de 100 anos, alguns não chegam a uma semana de dia de vida, tem pessoas que morrem com dias. Mas Jesus não está falando só disso, ele está falando do além disso. Ele está dizendo o que vai acontecer depois disso. Então a ceia fala disso. A ceia fala da nossa inclusão na morte com Cristo, como também na ressurreição com Cristo. E aqui Jesus está dando o caminho. Qual é o caminho? Arrependimento de pecados. Todo ser humano nasce, como eu falei há uns 2 cultos atrás, todos nós nascemos contaminados por uma força chamada pecado. Todos nós. Ninguém escapou. Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha, então, você que está me ouvindo, vou te dar uma notícia. Você nasceu em pecado, como eu também. E o pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. Não tem nada que eu faça ligar de novo. Não, o pecado desligou o homem de Deus. Então todos estão desligados. Todos estão. Mas Deus enviou seu Filho ao mundo. Aqui, o único filho que ele tem. Ele enviou aqui. Sabe para ser o quê? Lembra que nós lemos lá em Êxodo 12, um cordeiro que foi morto. E o sangue dele foi passado no umbral das casas para que a morte não entrasse naquela casa? Pois é, o sangue do Cordeiro Jesus, o Cordeiro Pascal, o sangue dele foi derramado para que a morte eterna não entrasse na sua vida, para que a morte eterna não entrasse na sua família. Então hoje, domingo da Páscoa, nós comemoramos esta maravilha que nos aconteceu, de nós, sem mérito pessoal de ninguém, ninguém fez nenhum esforço para isso. Conquista isso na cruz com Cristo. Qualquer um que creia, recebe isso de graça, sem pagar nada. Ninguém pode vender isso, ninguém. Isto é dom gratuito de Deus. Efésios 2:8. Dom gratuito de Deus. É pela graça que sois salvos, não pelo esforço próprio.
pela graça, é de graça. A salvação ela é gratuita. Basta apenas nós crermos nisso. E qual é o caminho? O caminho está aqui, eu vou repetir mais uma vez para você. E que em seu nome, ou seja, em nome de Jesus, seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Então eu estou aqui esta tarde para dizer para você que há perdão para os seus pecados. Jesus é o perdão para os seus pecados. Talvez você já é cristão há muito tempo. Talvez você já ouviu essa palavra há muitos anos, até na sua infância. Ou você está ouvindo hoje pela primeira vez. Quero dizer para você que essa palavra é para todos. Para os que já ouviram e para aqueles que ainda não ouviram. Eu quero concluir este meu tempo lendo uma história que eu resgatei hoje, que no dia 31 de outubro de 2002, e olha que é tempo, hein? São 18 anos atrás, eu tenho uma sobrinha querida chamada Cristiane, que ela provavelmente está nos assistindo, e eu me lembro que naquela época ela me convidou para fazer uma oração e trazer uma palavra no chá de bebê da Duda, a Duda, uma sobrinha nossa. Hoje eu acho que ela deve estar com uns 18 anos, deve estar assistindo também. E naquela tarde, naquele chá de bebê, eu tinha visto esta história que eu vou ler para vocês. Eu achei tão interessante, e eu levei naquele chá de bebê. E hoje, o Espírito Santo me fez recordar dessa história, e eu vou narrar para você essa história. Eu vou repetir, a data está aqui, 31/10/2002. Engraçado que está o 2 invertido junto com o 0, né? Poderia ser 2020, mas é 2002. Então eu vou ler para você. Preste atenção nessa historinha de outubro de 2002. Imagine que é uma típica tarde de sexta-feira e você está dirigindo em direção à sua casa. Você sintoniza o rádio e o noticiário está falando de coisas de pouca importância. Dentre as notícias corriqueiras, você ouve que em uma cidadezinha distante morreram 3 pessoas de uma gripe, até então totalmente desconhecida, e não presta muita atenção ao tal acontecimento e esquece o assunto. Na segunda-feira, quando acorda, escuta que já não são 3, mas 30 mil o número de pessoas mortas pela tal gripe nas colinas remotas da Índia. Um grupo de controle de doenças da Organização Mundial da Saúde foi lá investigar o caso. Na terça-feira, já é a notícia mais importante, ocupando a primeira página de todos os jornais, pois já não se fala só na Índia, mas também no Paquistão, Irã e Afeganistão. Enfim, a notícia se espalha pelo mundo. Estão chamando a doença de la influenza misteriosa. E todos se perguntam, que faremos para controlá-la? Tem ouvido isso esses dias ou não? Você ouviu, por acaso, alguma coisa semelhante a isso nos telejornais, nos rádios? Já ouviu ou não? Pois é, eu estou narrando uma história de 2002, são 18 anos atrás. Então a notícia, preste atenção, então uma notícia surpreendente a todos: a Europa fecha suas fronteiras. Ouviu isso também ou não? A França não recebe mais voos da Índia, nem de todos os países dos quais se tenham comentado de tal doença. Por causa do fechamento das fronteiras, você está ligado em todos os meios de comunicação para manter-se informado da situação e de repente ouve que uma mulher declarou que num dos hospitais da França um homem está morrendo por causa da tal influenza misteriosa. Então começa o pânico na Europa. As informações dizem que quando a pessoa contrai o vírus, é questão de 1 semana de vida
Em seguida, as pessoas têm 4 dias de sintomas horríveis e morrem. A Inglaterra também fecha suas fronteiras, mas já é tarde. No dia seguinte, o presidente dos Estados Unidos fecha também as suas fronteiras para a Europa e Ásia, para evitar a entrada do vírus no país, até que se encontre cura. Muitas pessoas começam a se reunir nas igrejas em oração para a descoberta da cura, quando de repente entra alguém numa igreja aos gritos e diz: liguem o rádio, 2 mulheres morreram em Nova York. Em questão de horas, parece que a coisa invadiu o mundo inteiro. Os cientistas continuam trabalhando na descoberta de um antídoto, mas nada funciona. De repente, vem a notícia tão esperada: conseguiram decifrar o código DNA do vírus. É possível fabricar um remédio. Oh, maravilha! Mas para isso é preciso conseguir sangue de alguém que não tenha sido infectado pelo vírus. Então corre por todo mundo a notícia de que as pessoas devem ir aos hospitais para fazerem análise de seu sangue e doar para a fabricação de um antídoto. Então você, como todos, vai de voluntário com toda a sua família, juntamente com alguns vizinhos, perguntando-se: o que será que vai acontecer? Será que é o final do mundo? De repente, no hospital onde você foi com a sua família, sai um médico gritando um nome que ele leu em seu caderno. Olha, preste atenção. De repente, no hospital onde você foi com a sua família, sai um médico gritando, entusiasmado, um nome que leu em seu caderno. O menor dos seus filhos está ao seu lado e se agarra na sua jaqueta e diz: pai, este é o meu nome. E antes que você possa raciocinar, estão levando o seu filho e você grita: esperem! E eles respondem: tudo está bem, o sangue dele está limpo, é um sangue puro. Achamos que ele tem o sangue que precisamos para o antídoto. Depois de 5 longos minutos, saem os médicos chorando e rindo ao mesmo tempo. É a primeira vez que você vê alguém rindo em uma semana. O médico mais velho se aproxima de você e diz: obrigado, meu senhor. O sangue do seu filho é perfeito. Ele está limpo e puro. O antídoto finalmente poderá ser fabricado. A notícia se espalha por todos os lados. As pessoas estão orando e rindo de felicidade. Nisso, o médico se aproxima de você e de sua esposa e diz: posso falar um momento? Não sabíamos que o doador seria uma criança. E precisamos que o senhor assine uma autorização para usarmos o sangue do seu filho. Quando você está lendo, percebe que não colocaram a quantidade de sangue que vão usar e pergunta: mas qual a quantidade de sangue que vocês vão usar? O sorriso do médico desaparece e ele responde: não pensávamos que fosse uma criança, não estávamos preparados, precisamos de todo o sangue do seu filho. Você não pode acreditar no que ouve e trata de contestar, mas, porém o médico insiste: o senhor não compreende? Estamos falando da cura para o mundo inteiro. Por favor, assine. Nós precisamos de todo o sangue. Você então pergunta: mas vocês não podem fazer uma transfusão? E vem a resposta: se tivéssemos sangue puro, poderíamos. Assine, por favor, assine. Em silêncio e sem ao menos poder sentir a caneta na mão, você assina. Então pergunta-lhe: quer ver seu filho agora?
E o pai caminha na direção da sala de emergência, onde se encontra o seu filho, que está sentado na cama, e ele diz: papai, mamãe, o que está acontecendo? O pai segura na mão do filho e diz: filho, sua mãe e eu lhe amamos muito e jamais permitiríamos que lhe acontecesse algo que não fosse necessário, você entende? O médico volta e diz: sinto muito, senhor, precisamos começar. Gente do mundo inteiro está morrendo. O senhor precisa sair. Nisso, o seu filho pergunta: papai, mamãe, por que vocês estão me abandonando? E na semana seguinte, quando fazem uma cerimônia para honrar o seu filho, algumas pessoas ficam em casa dormindo, outras não vêm, porque preferem fazer um passeio ou assistir um jogo de futebol na TV. Outras até vêm, mas como se realmente não estivesse se importando. Aí você tem vontade de parar e gritar: meu filho morreu por vocês, não se importam com isso. Talvez isso é o que Deus tenta nos dizer: meu filho morreu por vocês, não sabem o quanto eu amo vocês. Sabe, amigos, é curioso como é simples para algumas pessoas debocharem de Deus e dizer que não entendem como o mundo caminha de mal a pior. É curioso como acreditamos em tudo aquilo que lemos nos jornais, mas questionamos as palavras de Deus. É curioso como todos querem ir para o céu, mas nada fazem para merecê-lo. É curioso como as pessoas dizem: eu creio em Deus, mas com suas ações mostram totalmente o contrário. É curioso como você consegue enviar centenas de piadas através de redes sociais, mas quando recebe uma mensagem a respeito de Deus, pensa duas vezes antes de compartilhar com os outros. É curioso como a luxúria crua, vulgar e obscena passa livremente através do espaço, mas a discussão pública de Deus é suprimida nas escolas e locais de trabalho. Curioso, não? É curioso como me preocupo com o que as pessoas pensam de mim, mas não me preocupo com aquilo que Deus possa pensar de mim. Eu quero ler um texto que eu coloquei na época para aquelas mães, e eu penso que cabe hoje para mim e para você. Em João 3,16 está escrito: mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, você que me ouve, quero dizer algo muito importante. Hoje, domingo de Páscoa, pode ser o dia da sua vida, o dia D para você. Imagine que nessa história fosse o seu filho. Você entregaria o seu filho para que através do sangue dele todas as pessoas fossem curadas? Eu tenho 2 filhos, não sei se eu faria isso, mas Deus fez. Deus fez por mim e fez por você. Sabe, eu quero terminar esse tempo com você, antes de nós tomarmos a ceia, te dar a
a oportunidade de refletir um pouco. Talvez você nunca ouviu o que ouviu hoje desta maneira. Talvez você nunca imaginou o que realmente Jesus veio fazer aqui. Mas Jesus veio aqui para que através do arrependimento todas as pessoas pudessem receber a salvação. E como que recebemos? Apenas crendo na obra que Ele fez. Apenas crendo que Ele morreu por nós. Que a nossa morte, Ele morreu naquela cruz. A nossa dívida, Ele pagou lá naquela cruz. E a forma que nós temos de tomar posse disso, eu li aqui para vocês, no verso 34 está escrito: para que através do arrependimento, todas as pessoas de todas as nações pudessem tê-lo no seu coração. Eu quero também me dirigir a você que me ouve e que por algum motivo esteve afastado da presença de Deus. Você que já esteve aos pés do Senhor, que já experimentou esse grande amor dele, mas que talvez por uma tristeza, por uma discórdia, por um mal entendido, ou até por uma crise existencial, você achou que poderia viver melhor sozinho. Quero dizer para você, volte para o Senhor hoje. Volte. Não sabemos o que estamos atravessando. Não sabemos. Pode ser que muito em breve venha a cura para esta doença. Pode ser que demore um pouco. Mas a grande dúvida, sabe qual é? É que essa doença que enfrentamos hoje, ela é democrática. Ela não escolhe cor, nem raça, classe social, nada. Ela é democrática. Está atingindo todas as idades. Alguns têm uma leve tosse, outros morrem. Eu estou aqui para falar da vida eterna. E é o que Jesus, nesta tarde, através da sua palavra, do significado da ceia, quer dizer para mim e para você. Páscoa é passagem da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Então feche teus olhos aí e diga assim: Senhor Deus, nesta tarde eu me arrependo dos meus pecados. Peço perdão de todos eles. Recebo a salvação em Cristo Jesus, declarando que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. E você que estava afastado, esta noite é noite de reconciliação. Esta noite o Senhor marcou um reencontro com você. Esta noite você pode voltar aos braços do Pai. Então somente siga a mesma orientação que o Senhor deixou aqui em Lucas. Diga a Ele que você está arrependida. Diga a Ele que você está arrependido. Diga: Senhor, estou arrependido esta noite, porque eu vi o tamanho do valor que tem o sangue do Teu Filho, que me resgatou das trevas e me transportou para o reino do Filho do Seu amor. Então nesta noite eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados, ter me afastado de Ti, e volto para a Tua presença, volto para a comunhão contigo, Senhor, porque eu quero seguir ao Teu lado todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então olha, você que participou dessa oração, a boa notícia é que você a partir de agora é um filho de Deus. E a mesa do Senhor, ela foi colocada para os filhos de Deus. Então se você entregou sua vida a Jesus hoje, você foi transformado em filho de Deus.
Então hoje você vai ter a liberdade de participar da Santa Ceia de Páscoa, aí onde você está, com a sua família. Porque o Senhor conhece o seu coração. Se você realmente se arrependeu, você não vai comer para a sua condenação, você vai comer para a sua salvação. E você que estava afastado dos caminhos do Senhor e se arrependeu, de igual forma, você está voltando para a comunhão com o Pai. Então você também vai participar desta ceia. Então eu quero te convidar agora a se unir aí com a sua família e nós vamos consagrar os elementos agora, assim como o Senhor nos ensinou. O Senhor nos disse, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, deu graças, Ele disse: esse é meu corpo partido por vós. Então eu quero convidar você, um representante aí da sua família, pegue um pedacinho de pão nas suas mãos agora, e você vai consagrar junto comigo. Depois você sirva um pedacinho para cada ente da sua família, e ao meu sinal a gente come junto, tá bom? Então pegue aí agora um pedacinho do pão, segura nas suas mãos. E agora ore comigo assim: Senhor, nesta noite eu entendo que este pedacinho de pão simboliza a minha inclusão juntamente com Cristo lá naquela cruz. Então quando eu comer dele eu vou declarar que assim como Cristo, eu também estou morrendo para uma vida de pecados, para uma vida que me separava do Senhor, e faço isso agora pela fé, em nome de Jesus. Então sirva agora para os seus familiares. Cada um pega um pedacinho do pão. Serviu a todos. Todos estão já com um pedacinho de pão. Isso, agora consagramos ao Senhor este pão. Com ação de graças, nós te damos pela nossa inclusão, juntamente com Cristo e sua morte. Em nome de Jesus oramos. Podemos comer. Da mesma maneira, o Senhor tomou o cálice, suco da videira. E Ele deu graças, Ele disse: este aqui é o sangue da nova aliança. O sangue que, ao ser derramado na cruz, vai nos purificar de todo o pecado. Toda uma vida velha, suja, vai nos deixar limpos, completamente puros, para uma nova vida. Então agora, sirva também para sua família o cálice. Dê um para cada um, se for possível. Se todos já pegaram, segurem agora o cálice e vamos declarar: Senhor, nós cremos que este suco, a partir de agora, simbolicamente para nós, é o sangue de Cristo, que nos purifica das obras mortas do pecado. Faz com que nós possamos deixar para trás, no passado, uma vida desregrada, uma vida separada de Deus, e possamos a partir de agora, a partir de hoje, estar na Tua presença, voltar para a Tua presença, Senhor, declarando a Tua palavra, onde está declarado que aquele que está em Cristo é uma nova pessoa, porque foi transformado por dentro, e as coisas velhas, as coisas antigas, os vícios, os jogos, as iras, tudo de mal ficou para trás, e tudo se faz novo.
Então, ao tomarmos esse cálice, pela fé declaramos agora a nossa inclusão, juntamente com Cristo, na nova vida. Podemos tomar. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua bondade conosco, Senhor. Te agradecemos pela tua misericórdia conosco essa noite. Te agradecemos porque o Senhor morreu naquela cruz, mas ressuscitou para que nós pudéssemos também ressuscitar uma novidade de vida. Eu aproveito e oro agora, Senhor, por todos os pedidos de oração, pelas vidas que estão enfermas, por aquele que está enfermo agora no hospital ou aí nesta casa. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, cura agora, Senhor. Traz a restauração da saúde desta pessoa. Em nome de Jesus. Senhor, envia agora, Senhor, a resposta que esse meu amigo, essa minha amiga tanto precisa. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que nós não dependemos de situações e circunstâncias. Dependemos de Jesus, que é a nossa rocha, onde nós estaremos com os nossos pés firmados e não seremos abalados. Então, Senhor, eu declaro vida a este que me ouve. Eu declaro vida para esta que me ouve. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua bênção, que enriquece e não traz dores, venha sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, em nome de Jesus. Amém.